Olá pessoal, meu nome é Tainara e eu sou professora de Ciências do InfoEtec. E essa aqui é a segunda parte da aula sobre o sistema cardiovascular. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o ciclo cardíaco e também sobre aterosclerose. Então vamos começar falando um pouquinho sobre como o sangue se movimenta pelo nosso corpo. O sangue ele vai sair da circulação sistêmica depois de ter deixado o oxigênio para os tecidos e ele vai voltar para o nosso coração através da veia cava. Essa veia é chamada de veia cava. E a veia cava ela vai desembocar no lado esquerdo do nosso coração, tá bom? Então ele vai desembocar lá no átrio esquerdo do nosso coração. Depois ele vai para o ventrículo esquerdo através de uma válvula chamada válvula tricúspide. Então essa válvula se abre e aí o sangue vai conseguir jorrar para o ventrículo esquerdo. Depois do ventrículo esquerdo, esse sangue que ele tá pobre em oxigênio, né? Porque lembra que o sangue já deixou oxigênio para os tecidos. Ele vai para o pulmão, sofreu o processo que a gente chama de hematose, que é o processo de oxigenação desse sangue. Então vai ficar um sangue rico, né? Como a gente vê aqui no desenho, ele vai ficar em vermelho, porque ele tá rico em oxigênio, tá bom? Ele vai ser representado então pela cor vermelho. E do pulmão, ele vai para o nosso átrio direito, tá bom? Chegando lá no nosso átrio direito, ele vai para o nosso ventrículo direito, através da abertura da válvula bicúspide. E aí, do ventrículo direito, ele vai para a circulação sistêmica novamente, através da artéria aorta. Mas, para que todo esse ciclo ocorra, o coração vai precisar contrair e relaxar. E esses movimentos de contração e relaxamento são chamados de sístole e diástole, respectivamente. Então, enquanto os átrios estiverem em sístole, né, em contração, os ventrículos estarão em diástole, relaxamento. Enquanto os ventrículos estiverem em sístole, né, os átrios estarão em relaxamento, em diástole. Vocês vão entender melhor esse movimento aí de contração e relaxamento do coração olhando esse GIF aqui. Então, aqui no GIF dá pra gente reparar que o sangue ele vai chegar aos átrios, né? No átrio esquerdo ele chega venoso, com pouco oxigênio, então por isso ele é representado em azul. E no átrio direito ele chega com bastante oxigênio, porque ele vem do pulmão e ele é representado em vermelho. A maior parte do sangue que vai chegar nos átrios, ele vai escoar para o ventrículo de forma passiva. Então, 70% aproximadamente do sangue que chega aos átrios, ele vai escoar para os ventrículos de forma passiva. E esses 30% que ficaram aí no átrio, ele vai ser bombeado através da contração dos átrios para o ventrículo, tá bom? E esse sangue vai passar aí através das válvulas bicúspide e tricúspide, né? Das válvulas atrioventriculares. E essas válvulas se fecham assim que o sangue passa por completo, para que esse sangue não volte, né, para os átrios. Depois de passar desse sangue para os ventrículos, eles vão lá para as artérias, né? A artéria aorta no lado direito do coração e para a artéria pulmonar no lado esquerdo do coração. Então, depois disso vai ter a contração dos ventrículos que vão mandar esse sangue para as artérias e vai fechar aí depois desse sangue ter ido para as artérias as válvulas semilunares. Sabe aquele barulho tum-tum do nosso coração? Ele vai ser exatamente a abertura e o fechamento dessas válvulas. Então, o primeiro tum-tum é o primeiro tum, né? É o fechamento das válvulas atrioventriculares e o segundo tum é o fechamento das válvulas semilunares, que é a válvula aórtica e a válvula pulmonar. Lembra que eu falei para vocês que o coração ele se contrai sozinho? Ele é capaz de se contrair sozinho? Sabe por quê? Porque lá no coração a gente vai ter uma estrutura específica que vai gerar impulso elétrico no nosso coração. E essa estrutura é chamada de nó sinusal, né? Esse nó ele vai ficar na área aí superior do nosso átrio esquerdo, tá bom? Como mostrado aqui na figura. E aí ele vai espalhar todo esse impulso elétrico pelo coração, fazendo o coração contrair, tá bom? E aí a gente vai ter um segundo nó, que é o nó atrioventricular, que ele vai ficar entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Para que serve esse nó? Para ele retardar o impulso elétrico do nó sinusal, né? Porque lembra que eu falei para vocês que tem que contrair uma parte e depois contrair a outra? Então esse nó atrioventricular ele vai servir para retardar esse impulso. Daí dessa forma o coração vai conseguir contrair uma parte primeiro e depois contrair a outra parte.
Nós vamos falar agora sobre uma condição das artérias que é a aterosclerose, né? A aterosclerose, ela leva a duas doenças que mais matam no mundo, que é o infarto, né, do miocárdio, do coração, e também o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Como que acontece a aterosclerose, né? O que é um ateroma? Quando a gente tem uma dieta rica em gorduras, né? Ou até mesmo falta de atividade física, sedentarismo, tabagismo, né? Que é o uso do cigarro e outras condições, aí elas podem ser agravadoras desse caso da aterosclerose. Então a gente tem colesterol no nosso sangue, a gente tem gorduras no nosso sangue, né, naturalmente, e essas gorduras elas podem ficar presas no endotélio dos nossos vasos sanguíneos, né, das nossas artérias. E aí quando esse colesterol ele fica ali nas nossas artérias, ele vai criar uma inflamação nesse local. E como resposta a essa informação, o nosso corpo aí ele vai criar estratégias, como por exemplo, fazer uma capa de colágeno e elastina para que esse conteúdo ele não esteja em contato, né, esse conteúdo inflamado não esteja em contato com o restante do nosso sangue, e também a gente vai começar a depositar cálcio nessa região, né, como mostrado aqui na figura. E aí, pessoal, o que acontece? A placa aqui ela não é tão prejudicial assim. Ela é ruim, mas não é tão prejudicial assim. O que acontece é que o rompimento dessa placa de ateroma pode causar aí obstrução dos vasos sanguíneos, obstrução das artérias. Então, quando eu tenho a obstrução total da minha artéria, né, quando nenhum sangue consegue passar ali, eu não vou ter a oxigenação dos meus tecidos. Então, por exemplo, se acontecer de ter uma placa de ateroma em uma artéria cerebral, por exemplo, essa placa romper e causar obstrução total da artéria, eu não vou ter oxigenação do meu cérebro. Então aí eu vou causar o acidente vascular cerebral, porque algumas células do meu cérebro podem morrer por falta de oxigenação, né? A falta de oxigenação ela vai causar a morte das células. E quando acontece isso nas coronárias, que são as artérias que nutrem o coração, né? Mesmo que o sangue seja bombeado ali no coração, o coração ele vai receber os nutrientes e o oxigênio das artérias coronárias, beleza? Ele não vai receber ali do interior do coração, por exemplo. O coração ele também precisa ser nutrido aí por vasos sanguíneos. E quando acontece o rompimento dessas artérias coronárias, há um infarto, porque não vou ter oxigenação de uma parte do coração e aí essas células vão morrer e não vão cumprir a função delas. Então, essas duas doenças são as que mais matam no mundo e é importante que vocês saibam. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula sobre o sistema cardiovascular. Ele é bem importante e lembrem-se sempre que ele está integrado com outros sistemas e que a gente tem que cuidar sempre bem do nosso coração, porque aí ele é o principal bombeador de todos os nutrientes do nosso corpo. Esse foi mais um vídeo do Infetec. Compartilhe aí com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu curtir aqui, tá bom? Até a próxima com mais um Infetec. Tchau!